Se você estiver fazendo a barba e tiver com vontade de espirrar, tente segurar de qualquer jeito. Você pode se mexer demais e causar um acidente. Se você estiver no cinema e ver alguém gravando a tela, não tente confrontar e mostre o número da cadeira da pessoa. Isso vai ficar na gravação e os policiais vão poder identificar depois. Se você estiver saindo do metrô e a sua mochila ficar presa, não perca tempo tentando puxar ou rasgar. Apenas se concentre para tirar ela e não ser puxado junto. Se você for comprar um terno pro seu casamento, diga que é para trabalhar de garçom ao invés de dizer que é para casar. Eles cobram muito mais barato se não for para ocasiões especiais. Se você acreditar em coelho da Páscoa, não deixe ele entrar na sua casa pra esconder ovos. Pode ser alguém disfarçado tentando invadir. Se você estiver em outro país e for comer um pastel de carne, sempre pergunte qual tipo de carne antes de comer. Pode ser algo diferente e você não vai gostar. Se você estiver no circo e for chamado pra participar de um número perigoso, não aceite achando que tá tudo sob controle. Eles normalmente não são encenados e a chance de dar errado é grande. Se você passar no detector e esquecer que tá com algum objeto de metal, tire ele com bastante calma do bolso. Desse jeito você não vai assustar os seguranças. Se você for um porco e sujar sua calça quando estiver no banheiro, vá até a pia e molhe a calça com mais água. As pessoas vão pensar que você só se molhou enquanto lavava as mãos. Se você for muito feio e tiver um encontro, não olhe nos olhos da pessoa. Ela vai perceber como você é feio e vai te rejeitar. Se você estiver na academia e alguém te desafiar a fazer um exercício com muito peso, não tente fazer isso. Você vai parecer corajoso, mas também vai se quebrar todo. Se você estiver dirigindo e o seu carro cair na água, não perca tempo tentando abrir a porta. Você não vai conseguir por conta da pressão. Apenas abra o vidro e saia pela janela. Se você estiver andando e perceber que consegue voar sem nenhum motivo, não pare para ir no banheiro. É provável que você esteja sonhando e vai sujar sua cama. Se você estiver em um hotel e suspeitar que o seu quarto foi invadido, coloque um copo na maçaneta antes de dormir. Se alguém tentar abrir a porta, o copo vai cair e fazer barulho. Se você for atacado por um tubarão, não tente dar um soco nele. O seu soco embaixo d'água vai ser muito fraco. Ao invés disso, tente empurrar ele para baixo. Se você estiver andando de balão e ele começar a perder a altitude muito rápido, jogue fora todo o peso extra e mire no lugar seguro para fazer um pouso de emergência. Uma mulher chegou em casa e encontrou seu cachorro engasgando na sala. Assustada, ela levou o cachorro pro veterinário, que imediatamente anestesiou o animal. Depois de deixar o cachorro, ela foi para casa, mas recebeu uma ligação do veterinário. Ele havia encontrado um dedo humano preso na garganta do cachorro. O veterinário orientou que a mulher chamasse a polícia. Quando os policiais chegaram, eles procuraram pela casa e, para surpresa deles, eles encontraram um intruso inconsciente escondido no armário dela, com um dedo faltando. 3 prisioneiros usaram colheres para cavar pelas paredes da sua cela de Alcatraz. Todas as noites, eles raspavam o concreto em volta da saída de ar, aumentando o buraco. Eles usaram uma furadeira improvisada, feita a partir de um motor de aspirador para acelerar o processo, e fizeram cabeças de boneco realistas para enganar os guardas durante a checagem das camas. Depois de meses cavando, eles abriram um buraco grande o suficiente e saíram correndo da prisão. Sacerdotes removeriam todos os seus órgãos internos se você morresse no Egito Antigo. Porém, eles deixariam seu coração, já que eles acreditavam que ele era essencial para a vida após a morte. Mas eles armazenariam os outros órgãos em vasos. Em seguida, seu corpo seria coberto com sal por 40 dias, o que sugava toda a umidade e impedia a decomposição. Depois, seu corpo seria envolvido em camadas de linho e selado com resina, transformando você em uma múmia. Se você estiver no shopping e alguém derrubar dinheiro perto de você, não pegue ele de jeito nenhum. Pode ser alguém gravando um teste de honestidade e você vai ser humilhado. Se você ficar preso em uma ilha deserta, mas for idiota e não souber fazer fogo, pesque peixes crus e faça sushi. Tire as bactérias primeiro e depois coma com cuidado. Se você encontrar um posto de gasolina com um desconto muito grande, não pare para abastecer ali. É provável que eles tenham colocado alguma coisa para ficar mais barato. Se você precisar fugir de um prédio em chamas, encoste na maçaneta antes de abrir qualquer porta. Se ela estiver quente, quer dizer que tem fogo do outro lado e você não deve ir por ali. Se você estiver na praça e começar uma briga violenta de repente, não fique olhando sem fazer nada. Grave um vídeo com seu celular e poste na internet para ficar rico. Se você estiver caminhando à noite e encontrar um ser de outro planeta, não conte isso pra ninguém. As pessoas vão achar que você enlouqueceu e vão querer te internar. Se você for assistir um jogo e sem querer comprar um lugar no meio da torcida inimiga, coloque uma camisa do time adversário e fique torcendo mentalmente pra não levar uma surra. Se você estiver no deserto e for beber a água de um cacto, corte um pedaço antes e veja se escorre uma seiva branca. Se isso acontecer, ele provavelmente é tóxico. Se você estiver na praia e ver alguém dormindo no sol, tente acordar ele imediatamente. O calor intenso pode causar bolhas e até queimaduras de segundo grau. Se você tiver com o celular e ver bandidos se aproximando, jogue ele no bueiro sem que eles percebam. Eles vão achar que não tem nada pra roubar e você pode recuperar depois. Se você estiver no meio do deserto, não tire as roupas pra se refrescar. Isso só vai te esquentar ainda mais. Faça o oposto e cubra o máximo do seu corpo que você conseguir. Se você estiver em um barco e ele começar a afundar, não pule na água imediatamente. Alguns barcos podem demorar horas
horas pra afundar e você vai perder energia nadando. Se você tiver em um prédio e for usar o elevador, nunca entre nele com mais de 8 pessoas. Os cabos não vão aguentar e ele pode despencar. Se você for amarrado e jogado no mar, não tente cortar o nó com os dentes. Você vai perder muito tempo e vai ficar sem ar. Se concentre pra boiar primeiro e depois faça isso. Se você tiver em um incêndio e o lugar estiver cheio de fumaça, cubra o nariz com um pano e tente rastejar até a saída. O ar puro fica mais concentrado perto do chão. Se você tiver em um avião e ele fizer um pouso de emergência na água, não abra o colete salva-vidas enquanto você estiver dentro. Ele pode dificultar sua saída da nave. O bandido roubou o banco. Ele tinha o dinheiro, mas tinha um problema. Ele não podia simplesmente gastar essas notas ou a polícia iria perguntar de onde elas vieram. As notas sujas precisavam se tornar limpas antes dele gastar. Veja como ele foi desmascarado. Ele abriu uma pequena loja que vendia hambúrguer de verdade, mas ele mentia sobre quantos hambúrgueres eram vendidos. Ele dizia que vendeu 50, mas na verdade só tinha vendido um. Então ele adicionava todo o dinheiro roubado no caixa, fingindo que vieram da loja. Quando alguém perguntava, ele dizia que as notas vieram de lá e mostrava as provas falsas. Mas a polícia começou a encontrar algumas coisas que não batiam, e ele foi preso pelo crime de lavagem de dinheiro. Se você perceber que o seu amigo tá com o zíper aberto em público, não diga pra ele fechar em voz alta. Você vai acabar constrangendo ele. Ao invés disso, vá até lá e feche você mesmo. Se você for preso e condenado à pena de morte, coloque a roupa mais bonita que você tiver. Esse vai ser o outfit do seu fantasma quando você morrer. Se você for conversar com alguém mais velho por mensagem, tome cuidado com siglas e abreviações. Eles geralmente querem dizer outra coisa e podem gerar um mal entendido. Se alguém tiver parecendo bêbado, mas não tiver tomado álcool, peça pra pessoa sorrir. Se um lado da boca tiver caído, ela pode estar tendo um AVC. Se você for assinar um contrato e perceber que tem uma mancha no papel, não assine de jeito nenhum. Podem ser letras minúsculas com uma exigência absurda. Se você for no médico e perceber que ele tá digitando muito enquanto te consulta, tome cuidado e desconfie. Ele pode estar pesquisando na internet porque ele não sabe o que é. Se você tiver em um encontro e esquecer o nome da pessoa, vá até o Starbucks e pague um café pra ela. Quando a bebida ficar pronta, eles vão chamar pelo nome e você vai lembrar. Se você encostar em um cactus e a sua mão ficar cheia de espinhos, jogue cola branca por cima dela e espere secar. Você vai poder puxar ela e tirar os espinhos. Se você for comer uma comida exótica em outro país, nunca faça isso no dia anterior ao voo. Você pode passar mal no avião e não vai ter pra onde ir. Se você tiver uma reunião online, nunca entre na chamada sem calça. Você pode esquecer e acabar levantando pra pegar algo. Se você ficar com a língua presa em uma superfície gelada, nunca tente puxar com força. Ao invés disso, despeje água morna no local. Se você for picado por uma cobra, tente ignorar a dor e se concentre pra tirar uma foto dela. Os médicos vão identificar a espécie e te curar mais rápido. Se você for mordido por sanguessugas, ele enfiou uma peça de Lego no nariz e ela ficou presa. Então ele colocou outra peça na mesma narina, porque elas se conectavam e ele achou que seria uma forma inteligente de remover a primeira. Mas ao invés disso, as duas acabaram ficando presas. A mãe dele conseguiu tirar a peça maior sem saber que a menor continuava profundamente escondida. Por 26 anos, ele sofreu com congestão, asma e apneia do sono sem saber o motivo. Até que um dia, enquanto suava o nariz no chuveiro, a peça de Lego simplesmente saiu depois de 26 anos. Um homem foi enterrado em uma tumba com um painel de vidro bem em cima do seu rosto. Durante anos, as pessoas podiam olhar a quase 2 metros embaixo da terra e ver o seu rosto através da janela. Ele fez isso porque tinha um medo extremo de ser enterrado vivo. Também instalou um sino preso a uma corda para poder avisar as pessoas em caso de um enterro acidental. Com o tempo, a terra e a umidade embaçaram o vidro, escondendo ele e os seus medos para sempre. Se você for dar um susto no seu amigo, nunca faça isso em um local público. Você pode assustar a pessoa errada e pode ter problemas. Se você for tentar ser engraçado fazendo uma piada sobre careca, nunca faça isso em público. Você pode estar perto de fisiculturistas que normalmente são carecas. Se você recebeu uma herança inesperada, não saia contando pra toda a sua família. Os seus primos de 5º grau vão aparecer precisando de dinheiro. Se você comprar uma TV gigantesca, nunca jogue a caixa fora na lixeira. Se algum ladrão estiver passando e ver ela, eles vão querer entrar pra te roubar. Se você precisar dormir em um local suspeito, desligue as luzes e cheque os olhos de todos os quadros. Podem ter câmeras escondidas pra te monitorar. Se você tiver em uma prova e não tiver ideia do que escrever na resposta, faça um texto explicando que você não teve tempo pra estudar. Você vai tirar 0 mesmo assim, mas a professora não vai te achar idiota. Se você for marcar um encontro online, nunca minta sobre a sua altura. Algum dia você vai ter que encontrar a pessoa e ela vai descobrir a verdade. Se você for amarrado e jogado no trilho de um trem, não perca tempo tentando se arrastar pra fora. Ao invés disso, se concentre pra rodar e ficar alinhado com o trilho. Se você for tatuar uma frase em outro idioma, nunca confie no Google Tradutor. Ele pode traduzir errado e você vai passar vergonha.
Se você for dar uma festa em casa, nunca deixe coisas com valor sentimental à vista. As pessoas podem querer tocar e acabar destruindo sem querer. Se você tiver em um restaurante e a comida estiver demorando, não fique reclamando pro garçom a cada 5 minutos. Ele pode ficar irritado e adicionar um tempero especial na sua comida. Se você comprar algo caro pela internet, sempre grave um vídeo enquanto estiver desembalando. Se chegar quebrado, você vai ter uma prova que já tava assim. Se você tiver em um restaurante com a higiene duvidosa, vá até o banheiro e veja se ele tá limpo. Eles geralmente refletem o grau de limpeza e talvez seja melhor você não comer ali. Se você for apresentar sua casa pra sua nova namorada, nunca tente esconder seus verdadeiros gostos. Ela pode te achar estranho, mas você também pode encontrar o amor da sua vida. Se você for condenado à prisão e o juiz tentar pedir propina pra te liberar, não negocie de jeito nenhum. Pode ser um teste pra ver se você é honesto e é contra a corrupção. Se você ficar com o anzol preso no seu dedo, não tente puxar pra arrancar. Ao invés disso, empurre ele um pouco mais e corte a ponta com alicate. Se você tiver que dormir no frio, procure um animal morto e durma dentro dele. Pode ser desconfortável, mas pelo menos você vai ficar vivo. Se você mudar de casa e perceber que o seu filho arrumou um amigo imaginário, saia daí o mais rápido possível. Pode ter um fantasma morando na casa. Se você encontrar um amigo junto com uma pessoa muito mais velha, nunca pergunte se ela é mãe ou avó. Ela pode ser a esposa rica dele e ele só quer parar de trabalhar. Se você for pedir uma bebida e um fast food, nunca peça o copo com gelo. Ele vai ocupar a maior parte do copo e você vai pagar mais caro por menos bebida. Se você estiver em outro país, nunca tente fazer sinais com a mão. Eles podem ter um significado totalmente diferente e você pode ofender alguém. Se você estiver trabalhando e descobrir que ganhou um prêmio na loteria, não saia quebrando tudo e xingando seu chefe. O prêmio pode ser um valor bem baixo e você ainda vai precisar do emprego. Se você tiver em um pesadelo e não conseguir acordar, crie um jeito de morrer dentro do sonho. O seu cérebro vai despertar, já que ele não sabe o que acontece depois. Se você tiver em um apocalipse e o seu amigo estiver comendo todo o estoque de comida, entregue ele pros zumbis em troca de alimento. Você vai ficar sem amigo, mas vai ficar vivo. Se você estiver lavando a louça e a pia ficar cheia de espuma, nunca coloque a mão lá dentro. Pode ter uma faca afiada que você não tá vendo.